Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 328. A Tesla realizou um evento de entrega esta semana que foi um momento agridoce, pois este foi o último Model S a sair da linha de montagem. E os pedidos do Tesla Semi disparam e os críticos passam a acreditar. E a coisa mais absurda da história automotiva continua, já que a BMW começou a produção pré-série do seu carro movido a hidrogênio. E tivemos mais um belo exemplo da integração vertical da Tesla. E tivemos mais acordos sendo feitos pelas montadoras tradicionais, permitindo a entrada dos chineses no mercado europeu. E a SpaceX não apenas fez um lançamento bem-sucedido da sua versão 3 da Starship esta semana, mas também mostrou como está se tornando a espinha dorsal da infraestrutura de IA e como o dinheiro está entrando. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos lá, Star Radiants! Vamos colocar nossa agulha estéreo neste suco. A Tesla realizou um evento de entrega esta semana que foi um momento agridoce, pois este foi o último Model S saindo da linha de montagem. Claro que temos que tirar o chapéu para esse carro. Esse é o carro que iniciou toda a revolução dos veículos elétricos. Lá, em 2011, havia apenas cerca de 51 mil veículos elétricos vendidos no mundo todo, e no ano passado chegamos a 14 milhões de veículos elétricos a bateria, sem contar os híbridos. Ao construir o Tesla Model S, a Tesla não queria apenas criar um carro elétrico. Eles queriam construir o melhor carro possível, e foi exatamente isso que fizeram, já que o carro, em 2013, ganhou o prêmio Motor Trend de melhor carro do ano. Mas não só isso, ele também ganhou o prêmio de melhor carro dos últimos 70 anos da Motor Trend. Então, esse foi o melhor carro já construído. E o Tesla Model S é amplamente reconhecido por provar que veículos elétricos poderiam ser desejáveis, de longo alcance, de alto desempenho e de luxo, mudando toda a indústria automotiva. Mas é claro, nem todo mundo achava que isso era possível. A maioria das pessoas não achava. Eu realmente acredito que o sedã é pura especulação, não passa de vaporware. A Tesla não tem caixa suficiente para desenvolver seu próprio sedã. Este é o primeiro carro elétrico produzido em massa. Eles têm um protótipo que vão mostrar e vão começar a aceitar depósitos, o que eu acho um ato de ousadia impressionante. Mas a Tesla realmente desenvolveu esse carro impossível. E não foi fácil, pois a maioria das coisas no carro não existia. Eles tiveram que inventá-las. Como a grande tela sensível ao toque que todos esperam em um veículo elétrico hoje. Tudo começou com o Tesla Model S. Antes mesmo do iPad, eles já trabalhavam em uma tela tão grande. Eles precisaram usar peças da indústria de computadores e criar o software sozinhos. E o mais louco é que 14 anos depois, nem todo mundo alcançou o que o Tesla Model S já era em 2012. A Tesla apresentou a lista de inovações do Model S, como arquitetura de bateria, tela sensível ao toque central e atualizações remotas, inéditas no setor automotivo. E muitos dos fabricantes tradicionais ainda hoje, em 2026, 14 anos depois, não sabem como fazer uma atualização remota como a Tesla faz. A maioria ainda precisa levar o carro à oficina para atualizar o software remotamente. Além de ser o melhor, era também o carro mais seguro de todos os tempos. O Tesla Model S foi o primeiro carro com teto tão resistente que quebrou a máquina de testes da Nissan, surpreendendo-os pela segurança. E o Model X foi o primeiro SUV a não capotar nos testes regulatórios. O mundo nunca tinha visto nada parecido com esses dois veículos. E a Tesla, claro, também começou a construir sua rede de superchargers junto com o Model S, que hoje é a maior infraestrutura de recarga rápida do mundo e que ninguém mais conseguiu copiar até agora. Então, o Model S de 2012 ainda pode rivalizar até mesmo com os veículos elétricos que são fabricados hoje, já que o carro de 2012 ainda recebe atualizações de software por meio de conexão remota.
Como Lars disse na apresentação, sempre perguntam a ele quando a Tesla fará o melhor Model S. Mas Boris Lars respondeu que eles aprimoram o carro diariamente, então amanhã ele estará ainda melhor. Mas agora não existe mais um amanhã para o Model S e o Model X. Então, eles são tão bons quanto jamais estarão. E agora, dando lugar à linha piloto de produção do robô Optimus da Tesla, que terá capacidade para construir 1 milhão de robôs humanoides, inaugurando uma nova indústria. E nós pudemos ver um vislumbre dessa linha piloto na apresentação deles. E eu gostei desse pequeno vídeo que eles fizeram, onde a edição especial do Model S dirigiu pelo interior e depois saiu da estrada, e atrás dele estava o Cybercab, o próximo capítulo na história automotiva da Tesla. E como Elon disse no evento, as pessoas não entendem. Não, a maioria não faz ideia da inovação por trás do Cybercab. Nem falo do fato de ele dirigir sozinho. É a forma como o carro é projetado e construído que o diferencia de qualquer outra coisa no planeta. Ninguém mais tem algo que seja produzido dessa maneira. Veículos autônomos geralmente são máquinas muito caras, mas o Cybercab vai ser um dos veículos elétricos mais acessíveis de se construir e ele é autônomo. E sem dúvida será o carro mais rápido a sair da linha de montagem no mundo. O robotáxi da Waymo, por exemplo, é um dos carros mais lentos de serem construídos porque precisa receber sensores e computadores manualmente. Poucos entendem o que isso significa, mas eventualmente vão compreender. Mas o Lars também compartilhou no evento que o Cybercab atingiu um recorde de 165 Wh por milha. Isso é uma melhoria de 36% em relação ao Model 3, o que significa que a Tesla estava escondendo o jogo quando disse isso. 5,5 milhas por quilowatt-hora, já que isso resultará em mais de 6 milhas por quilowatt-hora, tornando o veículo elétrico mais eficiente do mundo, o que ajudará a reduzir o custo por milha, ficando bem abaixo dos demais. Assim, o Model S e o Model X têm uma despedida sincera. O melhor e mais importante carro dos últimos 100 anos agora está dando lugar para o carro mais importante dos próximos 100 anos. Afinal, do que se trata o Model S? É sobre quebrar um feitiço. E ele realmente quebrou o feitiço. Vimos que os pedidos do Tesla Semi dispararam e os críticos se tornaram crentes. O New York Times publicou um artigo positivo sobre o Tesla Semi, indicando mudança na cobertura da mídia e destacando o avanço do caminhão no transporte pesado. Isso representou uma grande reviravolta comparado à cobertura do New York Times em 2013 sobre o Model S, quando uma crítica alegou que o carro ficou sem autonomia no frio. A Tesla contestou a matéria com dados do veículo, gerando tensão duradoura. Hoje, o mesmo veículo de comunicação admitiu que o Tesla Semi pode revolucionar a fabricação de caminhões, como os carros da Tesla mudaram a indústria automobilística. A Tesla está oferecendo o caminhão Semi a um preço significativamente menor do que os concorrentes, aproximadamente $260 mil para a versão de alcance padrão de 350 milhas e $290 mil para a versão de alcance de 500 milhas. Esses preços são muito menores que os dos caminhões elétricos concorrentes, que costumam passar de $400 mil, enquanto o Semi tem autonomia maior. Custo e autonomia eram barreiras para frotas adotarem caminhões elétricos, mas o Semi resolve isso. A demanda cresce rapidamente. As empresas de transporte da Califórnia solicitaram o subsídio estadual para comprar mais de 1.200 caminhões Semi da Tesla, mais do que todas as outras solicitações de incentivo para caminhões elétricos combinadas em 2019. A King Fuel Trucking encomendou 20 caminhões e motoristas elogiaram seu desempenho em subidas, operação silenciosa e condução suave. E a possibilidade de usar o ar-condicionado no descanso obrigatório, sem precisar da marcha lenta e sem poluir o ambiente. Além do desempenho, o caminhão é econômico. Frotas podem economizar de 13 a 15 mil dólares por caminhão ao ano em relação aos modelos a diesel, graças aos custos bem menores de energia e manutenção.
A frota da Tesla também relatou mais de 95% de disponibilidade em 2025, superando o desempenho típico dos caminhões a diesel. Os fabricantes tradicionais continuam céticos, é claro. O presidente da Volvo na América do Norte chamou o Semi de não disruptivo. A Daimler menciona desafios na recarga e ainda compra caminhões com célula de combustível de hidrogênio, enquanto críticos dizem que essas empresas vendem caminhões elétricos de curto alcance por preço alto. Processaram a Califórnia pelo padrão de ar limpo que antes haviam aceitado. Estão claramente desesperados. O artigo traça paralelos com os primeiros dias dos carros da Tesla, que foram inicialmente desconsiderados pelos concorrentes e depois revolucionaram o mercado. Como observou um especialista do setor, é o mesmo filme. Com forte desempenho no mundo real, menor custo total de propriedade e a infraestrutura de megachargers em expansão, o Tesla Semi está posicionado para acelerar a transição para caminhões elétricos a bateria. Pedidos aumentam rápido antes da produção total, indicando que em breve os concorrentes tradicionais não poderão mais ignorar esses números. Para saber mais sobre este artigo e o Tesla Semi, confira meu vídeo de sexta-feira com uma análise aprofundada. Como Ming mencionou, a Ford Mobility anunciou que seu depósito FM Harbor, no porto de Long Beach, está sendo equipado com carregadores ultra rápidos de sistema de carregamento de megawatts. Eles esperam que os carregadores para o Tesla Semi funcionem ainda neste verão. Com a atualização de infraestrutura e os grandes pedidos de 60 Tesla Semi para frotas portuárias feitos no início deste mês, a eletrificação de frotas comerciais na Califórnia atinge um novo patamar. Com o MCS trazendo um tempo de recarga de 30 minutos, para o porto, o custo total de propriedade em relação ao diesel está ficando impossível de ser ignorado pelas empresas de logística. Sim, de fato. E a coisa mais absurda da história automotiva continua, já que a BMW começou a produção pré-série do seu carro a hidrogênio. Como Alex relatou, a BMW começou a produção pré-série do iX 5 a hidrogênio, mas, como Mike também escreveu, é inútil na Dinamarca, pois os postos de hidrogênio desapareceram. Como o Best in Tesla relatou, sim, eu relatei, mas essa não é a parte estúpida. Carros a hidrogênio parecem cada vez mais absurdos quanto mais se aprofunda na tecnologia, como já mostrei antes. O preço do Toyota Mirai, por exemplo, no meu país, é de 620 mil coroas dinamarquesas, enquanto o Tesla modelo 3 Premium com tração traseira custa cerca de 340 mil coroas dinamarquesas, então o Mirai custa quase o dobro do preço. E o engraçado é que o modelo 3 com tração traseira tem 750 km de autonomia BLTP, enquanto o Mirai tem 650 km de autonomia, segundo o WLTP. O carro elétrico oferece mais de 100 km extras de autonomia por esse preço. Mas o Toyota Mirai só tem um porta-malas de 271 litros, enquanto o modelo 3 da Tesla, que é o menor de todos os carros da Tesla, tem 682 litros de espaço para bagagem. Ele tem mais que o dobro de espaço para bagagem. O Tesla modelo Iris leva 3 vezes mais bagagem que o Mirai. O que muitos não percebem é que o Mirai possui 3 tanques grandes, pois o hidrogênio pressurizado ocupa muito espaço. Como mostra este vídeo divertido, um cara dirige o Toyota Mirai sem carroceria, sentado diretamente sobre um dos enormes tanques de hidrogênio que tem cerca de 700 bar de pressão ou 10.000 psi. Eu sei que a falha desses tanques é extremamente rara, mas, você sabe, acidentes acontecem. Como a da estação de hidrogênio na Noruega que explodiu em 2019, provavelmente por isso não há mais nenhuma no país. Aqui está uma demonstração de um dos tanques menores de um carro a hidrogênio sendo incendiado. Se um acidente desses ocorrer, não quero estar sentado nesse tanque. Os outros ficam sob o banco do passageiro e o menor no porta-malas. Mas de qualquer forma, essa não é realmente a parte idiota do hidrogênio. A parte idiota é que essa tecnologia é muito complicada, muito cara e não é realmente ecológica como é hoje.
Então, como eu disse, a autonomia não é tão impressionante, mas o custo para abastecer é muito impressionante. O Mirai pode armazenar 5,6 quilos de hidrogênio. Isso custaria cerca de $85, o equivalente a encher de 0 a 100. Enquanto o Tesla Model 3, no meu país, vai custar cerca de 10 a 12 dólares para carregar do 0 até 100 quando carregado em casa. E isso usando um preço que é cerca do dobro do menor valor que eu consigo pagar pela eletricidade na minha casa atualmente. Então isso não é exagero nenhum, muito pelo contrário. Então isso significa que eu posso abastecer um Tesla Model 3 cerca de 7 vezes pelo mesmo preço que abasteço um Mirai uma vez. Então, por $85, você pode percorrer 650 quilômetros no seu Toyota Mirai ou 5.250 quilômetros no seu Tesla Model 3. Mas não se preocupe, fica ainda mais absurdo, porque alguns anos atrás era possível abastecer seu carro a hidrogênio na Dinamarca. Mas fechamos todos os postos porque são caros demais para operar. Então, lembra como Oliver Sips, o ex-CEO da BMW, disse que não haverá infraestrutura de recarga suficiente para veículos elétricos em 2035, e foi por isso que os veículos elétricos não funcionariam sozinhos. Mas nós já temos a infraestrutura de recarga funcionando para você andar com seu veículo elétrico em qualquer lugar da Europa hoje. Já chegamos a 1.200.000 estações de recarga na Europa, mas a infraestrutura de abastecimento era o argumento do CEO da BMW contra os veículos elétricos. Agora querem fabricar um carro a hidrogênio, então a infraestrutura deve estar ótima, certo? Não, é aí que tudo fica ainda mais absurdo. Hoje, existem 170 postos de abastecimento de hidrogênio em toda a Europa. Mas espere, fica ainda mais absurdo porque o Observatório Europeu do Hidrogênio relatou 186 postos em maio de 2025. Então, a infraestrutura de postos de hidrogênio está diminuindo, não crescendo. Mas fica ainda mais absurdo, pois neste gráfico de postos de hidrogênio, todos os azuis estão inativos ou desativados. Sim, você pode ver que não há nenhum na Itália, especialmente no sul, onde Oliver Sips afirmou não existir estação de recarga para veículos elétricos. Bem, há supercarregadores da Tesla por toda a Sicília, mas não há nenhuma estação de hidrogênio em toda a Itália. Isso desmonta o argumento da BMW contra veículos elétricos e o volta para o próprio carro a hidrogênio deles. Mas de qualquer forma, vamos dar um zoom em uma dessas estações de hidrogênio em Hamburgo, onde você pode ver todos os tipos de detalhes sobre as estações de hidrogênio. Como você pode ver, ela só tem uma capacidade de menos de 100 quilos por dia. Então, essa estação em Hamburgo só vai conseguir abastecer cerca de 18 Toyota Mirais ou 15 do novo carro a hidrogênio da BMW que eles querem lançar em 2028. Você ouviu direito, 15. Com essas 3 estações de hidrogênio na região de Hamburgo, é possível abastecer 45 carros a hidrogênio por dia. A região metropolitana de Hamburgo tem uma população de mais de 5 milhões de pessoas. Mas você só pode abastecer 45 carros a hidrogênio em um dia. Isso é tão idiota, mas ainda não acabamos com as coisas idiotas, pois para os carros a hidrogênio serem realmente verdes, assim como os elétricos, é preciso ver de onde vem a energia. Então, em países como aqui na Escandinávia, no meu país, quase 70% de toda a eletricidade vem de energia renovável e na Noruega 100% da eletricidade vem de fontes renováveis. Então, aqui o carro elétrico realmente se tornou um veículo verde e de emissão zero. Mas o carro movido a hidrogênio nem chega perto, porque 98% de todo o hidrogênio nessas estações de abastecimento é hidrogênio cinza, ou seja, é produzido usando combustíveis fósseis. O hidrogênio verde, gerado por energias renováveis, garante que carros a hidrogênio sejam veículos de emissão zero, assim como os elétricos. Mas isso representa menos de 1% do hidrogênio nessas estações de abastecimento. Além disso, o hidrogênio verde custa de 2 a 5 vezes mais que o cinza atualmente, variando conforme o país e o custo da eletricidade.
Isso quer dizer que os preços usados no exemplo do carro elétrico, custando 7 vezes menos para abastecer, são baseados no hidrogênio cinza. Abastecer com hidrogênio verde piora. O carro a hidrogênio fica de 14 a 35 vezes mais caro para abastecer. E em vez de usar essa energia renovável apenas para alimentar o veículo elétrico, eles querem usar isso para criar hidrogênio, que depois usamos nesses veículos a hidrogênio ineficientes, que só usam cerca de 30% da energia para mover o carro e simplesmente desperdiçam 70% dessa energia renovável. Criamos o processo de produzir, comprimir e usar hidrogênio no carro, convertendo-o em eletricidade, em vez de apenas usar energia renovável. Produzimos essa energia para usá-la diretamente no veículo elétrico. O carro a hidrogênio é extremamente inútil e os consumidores já responderam. Em todo o primeiro trimestre de 2026, 11 anos depois que a Toyota lançou o carro a hidrogênio nas ruas, foram vendidas apenas 63 unidades em toda a América. Isso deve ser a maior piada da história da indústria automobilística. E a BMW quer abocanhar uma fatia do mercado dessas 63 unidades vendidas nos Estados Unidos em um trimestre inteiro. Bom, vá em frente, rapaz. Então por que a BMW quer fazer uma coisa tão estúpida assim? Bom, eles receberam 273 milhões de euros em financiamento do governo para desenvolver o carro movido a hidrogênio. Um grande desperdício de dinheiro público, na minha opinião. Eu realmente espero que a União Europeia acorde logo e perceba o desperdício de bilhões e bilhões de dólares que todos esses projetos fracassados de hidrogênio representam. Vamos incluir as últimas notícias curtas neste novo programa. É hora dos notícias rápidas da Tesla. A Tesla informou que donos holandeses de Tesla já percorreram mais de 15 milhões de quilômetros usando o sistema de direção autônoma supervisionada, ou seja, todos os quilômetros autônomos da Europa. E isso é só o começo. Isso equivale a 5 milhões de quilômetros autônomos feitos por donos holandeses nos últimos 16 dias. Isso é só de um pequeno país. Agora temos a Lituânia aprovada, como mostrei no meu programa de notícias extras. A Grécia também está batendo a porta. Isso aumentará os dados coletados pela Tesla à medida que mais países aprovarem essa tecnologia, sem falar na China. Omar também mostrou outro ótimo exemplo da integração vertical da Tesla. Os vizinhos estavam reclamando do barulho e da agitação nesse novo Supercharger em São Francisco. A Tesla lançou uma atualização de software com um botão para diminuir o volume em um passo. Muito inteligente. Montadoras tradicionais estão fechando acordos que deixam os chineses entrarem no mercado europeu pela porta dos fundos, como disse Michael Tong. Resposta: se desintegrando pedaço por pedaço até cair no esquecimento. Pergunta: o que é a Stellantis? Em resposta à reportagem do Financial Times sobre a parceria da Stellantis com a chinesa Dongfeng para montar veículos elétricos Voyas em Rennes, França. Uma das muitas novas joint ventures feitas pelas montadoras europeias junto com as montadoras chinesas para ajudar as montadoras europeias a obter uma taxa maior de utilização de suas fábricas. Mas, ao mesmo tempo, isso ajuda os chineses a entrarem mais rápido no mercado europeu e evitarem tarifas. Talvez não seja a melhor estratégia a longo prazo. É cada vez mais provável que as marcas tradicionais virem apenas um nome usado em veículos elétricos chineses. Isso quase parece ser o melhor dos cenários. Como mencionei no meu programa Overflow, episódio 86, a Tesla estaria construindo uma nova mega fábrica de painéis solares perto de Houston, Texas, com meta de 100 gigawatts-hora. Enquanto isso, a startup francesa Carbon abandonou seu projeto de gigafábrica de 1,5 bilhão de euros em Fos-sur-Mer para produzir 5 gigawatts de painéis solares por ano, visando gerar 3 mil empregos e criar o maior polo de fabricação de painéis fotovoltaicos
da Europa. O principal motivo citado é a insuficiente proteção do mercado europeu, como cotas ou garantias de compra contra os concorrentes chineses dominantes, apesar da lei da indústria Net Zero da União Europeia. A decisão evidencia um desafio inédito para reindustrializar a produção de painéis solares na Europa, contrastando com a promoção e o sucesso do financiamento coletivo um ano antes. Então, enquanto estamos tendo dificuldades apenas para estabelecer uma fábrica de 5 gigawatts de painéis solares na Europa, Tesla já está construindo uma fábrica de 100 gigawatts de painéis solares nos Estados Unidos. Mas a Tesla não está parando na construção de uma fábrica de painéis solares de 100 gigawatts-hora. Eles também estão, é claro, trabalhando no seu TerraFab. A Tesla está contratando engenheiros de processos de implantação para o TerraFab. Essa função lidera processos de implantação iônica em 2 nanômetros e abaixo em 3 famílias de chips distintas. Processadores de inferência, chip de IA para centros de dados resistentes ao espaço e memória de alta largura de banda para satélites em órbita. É preciso amplo conhecimento em implantadores iônicos da Applied Materials. E a Tesla também registrou um novo pedido de marca para o nome Tesla TerraFab, assim como para o logotipo TerraFab, como Sawyer compartilhou aqui abaixo. Esses dados foram registrados na última segunda-feira. Também estamos aprendendo mais sobre o Tesla SpaceX IA Compute. A SpaceX construiu o segundo cluster Colossal 2, com 110 mil processadores, GB300 e 220 megawatts de capacidade de computação em apenas 64 dias, de acordo com o seu registro S1. Mais rápido do que o primeiro cluster, que levou 91 dias e que já era várias vezes mais rápido do que qualquer outra pessoa sequer sabe fazer. E a IA da SpaceX acabou de fazer isso quase 30% mais rápido de novo. E a próxima fase de expansão vai adicionar pelo menos mais 220 mil processadores, GB300 e mais de 400 megawatts adicionais. A SpaceX já lucra com esses data centers, como mostrou o acordo com a Anthropic, e Sawyer destacou, enquanto a Anthropic concordou em pagar à SpaceX 1 bilhão e 250 milhões de dólares por mês até maio de 2029 pela capacidade de computação de IA, com um aumento de capacidade em maio e junho de 2026 por uma taxa reduzida. Um acordo enorme. A parte mais impressionante do pedido de IPO da SpaceX é que a Anthropic está pagando à SpaceX, em média, mais de 41 milhões de dólares por dia pela capacidade de computação, ou 15 bilhões de dólares por ano. A maior estimativa que vi de pessoas no X antes do pedido era de 3 bilhões de dólares por ano, haha. Ainda mais louco, Elon Musk anunciou que a SpaceX está em negociação com outras empresas para oferecer capacidade a elas. O dinheiro vai começar a entrar. Sim, com certeza. E não apenas para a SpaceX, mas também para a Tesla, pois a Meta investirá 200 milhões de dólares em baterias Tesla Megapack para abastecer o centro de dados de IA em Wyoming. Isso mostra como a Tesla Energy está se tornando infraestrutura essencial para o avanço da IA. Sim, reúna tudo isso: painéis solares, TerraFab e centros de dados sendo construídos mais rápido do que qualquer um consegue acompanhar. Com a capacidade de lançamento para construir centros de dados no espaço, as empresas de Elon Musk estão realmente se tornando gigantes na construção da infraestrutura para o boom da IA. Ninguém parece conseguir acompanhar isso, especialmente porque a SpaceX basicamente não tem concorrentes na indústria de lançamentos de foguetes. Ninguém chega nem perto. E falando em lançamentos da SpaceX, eles acabaram de realizar mais um lançamento bem-sucedido da Starship. Eu recomendo muito que você assista ao show completo, tudo mesmo. Simplesmente não existe um show ao vivo melhor do que o que a SpaceX faz nos seus voos de teste. E eles realmente tiveram um lançamento bem-sucedido da versão 3, completamente redesenhada da Starship, com os novos motores Raptor versão 3. E ela realmente chegou à órbita e lançou 22 satélites de teste como um pequeno dispensador de satélites. Muito legal.
E o último tinha uma câmera com algumas luzes para filmar a Starship enquanto ela se afastava. Muito legal de ver. E além de tudo isso, a Starship voltou para a Terra como um paraquedista, fez o belly flop e pousou suavemente no oceano. E terminou tudo com uma grande e bela explosão. Que espetáculo! E parabéns a toda a equipe da SpaceX por mais um lançamento bem-sucedido da Starship. Vocês realmente estão tornando o futuro emocionante. E além de tudo isso, a SpaceX também mostrou em sua apresentação, antes da tentativa do voo da Starship versão 3, que o Starlink não está apenas reconstruindo toda a internet e se tornando a espinha dorsal da comunicação na Terra, mas também será uma plataforma de comunicação para a Lua e entre a Terra e a Lua. A SpaceX vai disponibilizar internet gigabit na Lua. Assim como o CEO da ASML, Christopher, que aponta o Starlink como um dos mais fascinantes impulsionadores da demanda por chips no mercado atual. Como ele disse, falamos de chips, robôs humanoides e carros autônomos, mas todos exigem conexão com dados. Ele disse a Reuters que a constelação de satélites Starlink exige chips em grande escala. Com o crescimento da rede para dezenas de milhares de satélites, surge uma demanda significativa e recorrente por semicondutores que muitos analistas ignoram. Sim, isso vai além da Terra. Por isso, foi bom terem feito parceria com a Tesla para o Terrafab. Com toda essa discussão sobre a SpaceX, eles também vão dominar a conectividade via satélite para celulares, como Soy relatou. A SpaceX acabou de receber a aprovação da FCC para adquirir 65 MHz de espectro nacional em todo o país da Eutelsat para o serviço móvel Starlink de próxima geração com conexão direta ao dispositivo. A FCC diz que o acordo dá à SpaceX o uso exclusivo e contínuo do espectro em todo o bem do país para conectividade direta ao celular a partir da órbita. O Starlink móvel de próxima geração vai ser incrível, permitindo velocidade de 5G vinda do espaço no meio do nada. Se você pensa que outras operadoras de telefonia móvel não estão preocupadas com o serviço de conexão direta ao dispositivo da Starlink, está enganado. 3 das maiores dos Estados Unidos estão se unindo para levar conectividade via satélite para celular a áreas sem sinal. Como Gwen Shotwell escreveu no X, bem, acho que o Starlink Mobile está fazendo algo certo. É Davi e Golias, de novo. Eu aposto em Davi. A Bloomberg tenta criticar as empresas de Elon Musk com essa manchete. A Tesla gerou cerca de 890 milhões de dólares em receita da SpaceX e da XAI desde 2023 até 2026. Uma quantia substancial que destaca o grau de entrelaçamento dentro do império empresarial de Elon. Mas, é claro, eles receberam uma nota da comunidade por isso, porque a receita da Tesla de 2023 a 2024 foi de 289 bilhões de dólares. Então, 890 milhões de dólares representam 0,3% da receita. Chamar isso de substancial é, no mínimo, enganoso. Vocês devem lembrar dos críticos dizendo que a Tesla estava acabada na Europa por causa dos posicionamentos políticos de Elon Musk. Mas eu tentei tantas vezes mostrar o que realmente aconteceu que a Tesla renovou o seu Model X, que representa 65% de todas as suas vendas. Então, é claro que eles teriam uma queda, mas voltariam a crescer quando finalmente colocassem toda a linha de produção para rodar de novo e todo o estoque estivesse cheio novamente ao redor do mundo. E agora, o relatório do Deutsche Bank confirma que a Tesla dobrou o volume de abril no principal mercado europeu, alcançando um crescimento de 59% no acumulado do ano.
Superando a BMW, a Stellantis subiu só 6%, Mercedes subiu 5%, Grupo Volkswagen 2%, enquanto Renault e outras caíram. Dobrar as vendas em abril, mês normalmente fraco para exportações da Tesla, é realmente impressionante. As matrículas da Tesla aumentaram mais de 100% ano a ano em abril na França, Suécia, Dinamarca e Irlanda, sinalizando uma ampla recuperação após a fraqueza do início de 2025, causada pelo novo Model Y. Então, veja só, eles estão se recuperando ainda mais do que perderam no ano passado. Estou muito surpreso. Quem poderia ter previsto isso? Bem, certamente não foram os críticos. Eles foram mais uma vez completamente e totalmente desmentidos. E a Tesla também compartilhou que o Model Y Series é o primeiro veículo elétrico a alcançar 100 mil registros na pequena Noruega, alcançado em apenas 4 anos, um recorde. Sim, apesar de todo o pessimismo e negatividade dos críticos, a Tesla segue entregando resultados e estabelecendo novos recordes. Antes de finalizarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, Tom Newskog, Gary Fromm, George Michel, Jake, Michael Fisher, Kevin Tim e Richard Hamilton Gibbs. Muito obrigado pelo apoio. Estou fazendo tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado! Vamos encerrar com um pouco de diversão. Nem sempre as novas invenções funcionam como o esperado. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir antes de sair. Clique no botão de curtir. Isso ajuda o vídeo a ser encontrado por mais pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira clicar no botão de se inscrever e no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este e ajudar este canal a crescer para que possamos levar a mais pessoas a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. Se você já é inscrito, obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais, por apenas $1 pode se tornar patrono do canal. Para receber um agradecimento, receber alguns benefícios extras como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não se esqueça de me seguir no X, onde posto praticamente todas as notícias assim que saem e muito mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um apoiador. Há uma opção de doação logo abaixo, ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima, se cuidem por aí. Seja gentil.